Abra aí a sua palavra, a sua espada. Lá no livro de Marcos, no capítulo 10. Marcos 10. A partir do versículo 13. Eu vou ler na versão A Mensagem. E aqui, ó, vai estar na mesma versão que eu vou ler, tá? Se alguém quiser acompanhar aí essa leitura, podem ficar à vontade. E a palavra do Senhor nos diz assim, ó. Alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que ele as abençoasse. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus não escondeu a irritação. Não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Prestem atenção. Se vocês não aceitarem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança, nunca, diga nunca, nunca entrarão nele. Então, tomando as crianças nos braços, empunham as mãos sobre elas e as abençoava. Amém? Amém, gente? Estou sentindo ser meio tenso. Vamos fazer o seguinte? Larga a Bíblia de vocês aí. Larga não, né? Coloca aí a sua espada na sua cadeira. Vira aí pro irmão aí da sua esquerda. Vira para ele e coloca a mão no ombro dele. Gente, esquerda, direita, direita, esquerda. Vira, não. Coloca assim, ó. Ai, meu Deus. Vem cá, André. Assim, ó. As duas assim, ó. Isso, perdão. Eu que não me expressei direito. Agora começa a massagear ele. Mas é as duas mãos, irmão. Você já viu? Já fez massagem de alguém com uma mão só? Não existe isso. Sem graça. Vai lá, massageia ele aí. Fala assim, irmão, relaxa. Relaxa. A presença de Deus está aqui. Agora vira pro outro, né? Que o outro também precisa receber aí a tua massagem. Fala pra ele, vai, relaxa. A presença do Senhor está aqui. Por que você está tenso desse jeito? Amém? Tão mais relaxado? Ufa, agora pode se assentar. Glória a Deus. E a palavra que eu quero trazer para vocês nessa noite tem como tema, voltando a... Ó, vou falar para vocês, quem me conhece sabe que eu gosto de igreja participativa. Igreja calada, fria, não é comigo. Então, vamos ativar o fogo do Espírito que já existe em você e participe, amém? E você já parou para pensar que se a gente não tiver o comportamento, né, o coração, a pureza de uma criança, nós nunca veremos a Jesus? Você já conseguiu parar para pensar nisso? É o que a palavra de Deus diz, não é? A gente acabou de ler. O que ele fala aqui, ó? Se vocês não aceitarem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança, nunca entrarão nele. Nessa caminhada, nós, né, da vida, né, ao longo da vida, nós caímos em muitos enganos. Muitos enganos que o mundo nos traz. O mundo vem nos sufocando, nos aprisionando, querendo implantar a maldade nos nossos corações. Só que, é claro, né, que com o passar do tempo a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, não é verdade? Você não nasce e continua com o mesmo pensamentozinho de criancinha, né, falando gugu dadá. Alguém fala gugu dadá aqui? Nem a minha filha fala, ela fala tal de cacum, eu não sei de onde ela tirou isso. Ela fala cacum, 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 e eu falo, minha filha, todas as crianças falam gugu dadá, e você fala cacum. Mas tudo bem, isso aí é a particularidade dela. E a gente não vive assim, né, falando gugu dadá a vida inteira. A gente vai crescendo e vai amadurecendo. Não é verdade? E com o passar do tempo, a gente vai tendo consciência do que é certo e errado. Não é verdade? Participa, gente. Não é verdade? A gente vai tendo consciência do que é certo e do que é errado. E isso me traz à memória, sabe quem? Adão e Eva. Adão e Eva, eles eram pessoas puras, inocentes, né? Lá no versículo, em Gênesis 2, quem quiser abrir, quem quiser não precisa que eu vou ler, é bem rapidinho. Em Gênesis 2,
no versículo 25 aqui da mensagem, diz assim, ó. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Irmão, você já parou para pensar ser nu na frente do outro irmão? Que vergonha. Não é verdade? Mas eles não sentiam vergonha. Por que eles não sentiam vergonha? Alguém sabe me dizer? Oi? Oi? Por causa da inocência, da pureza. Eu, preparando a palavra, eu lembrei de uma cena, né? Eu passei o Natal na casa de uns amigos. E a gente foi colocar, né? Essa minha amiga, ela tem um bebezinho, né? Um homem, da mesma idade que a minha filha. E daí a gente colocou eles para tomar banho na mesma banheira, nus. Aí eu achei muito engraçado, eu fiquei pensando, né? Caramba, ali, os dois estão tomando banho junto, tipo, nada, porque eles são inocentes. A pureza ainda está ali no coração deles. E aquilo ali me trouxe à memória, né? Eu preparando, eu lembrei dessa cena. E eu falei, nossa, como é interessante, né? É incrível a pureza, a inocência da criança. E Adão e Eva, eles eram assim. Eles eram puros, inocentes. Só que vocês recordam, acredito que a maioria terminou já a leitura de Gênesis, né? Para quem começou em Gênesis. E a gente pode observar ali que Deus colocou tantas árvores, né? Com muitos frutos apetitosos, bonitos. E uma dessas árvores, ele disse para Adão, para que ele não comesse do fruto daquela árvore. Porque do dia em que ele comesse do fruto daquela árvore, certamente eles morreriam. Ele morreria. E daí, né, vem uma personagenzinha do capeta, que é o próprio, né? Tal da serpente. E ela foi lá, olha que fruto lindo, apetitoso. O que você acha, Eva? Quem falou falar a Deus aí, gente? Nem comecei. E olha que fruto bonito, apetitoso. Não, mas essa daí, Deus falou que eu não posso comer, porque se eu comer eu vou morrer. E a serpente, né, a palavra diz que era o animal, né, mais astuto. Em alguma outra versão, se eu não me engano, não sei se é na mensagem, ela diz que era o animal mais inteligente. E ela diz que virou para a mulher e falou, certamente você não vai morrer. E ela, com todo aquele poder de convencimento, né, convenceu a Eva. E a abençoada foi lá e comeu. E deu ao seu marido. E a partir do momento em que Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles passaram a ter a consciência do que era certo e o que era errado. Do que era bom e do que era ruim. Então, desde então, nós temos essa sabedoria. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Todos os dias nós somos implantados com coisas do mundo. Todos os dias vão vir várias situações a qual nós teremos que escolher o que é bom e o que é ruim. De repente, lá na tua casa, você está de boa, está zen, tem nada para fazer. Eu vou assistir uma série aqui no Netflix. Aí você tem lá o The Bible. Adoro o The Bible. Mas você também tem a La Casa de Capeta. La Casa de Papel. Aí o que você escolhe? The Bible ou La Casa de Papel? La Casa de Papel, cara de pau. Sei que você escolhe isso aí. Tô falando que é errado assistir não, tá, irmão? Pode assistir. Com discernimento, que tem muita coisa zoada lá. Mas assista. Mas o que eu quero trazer a reflexão aqui é que nós, o tempo inteiro, nós temos escolhas do que é bom e do que é ruim. E nós temos a tendência de ir para o lado ruim. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram, os olhos deles se abriram. Só que é engraçado que eles tiveram conhecimento do bem e do mal. Só que eles tiveram a tendência de ir para o lado ruim. O homem, ele sempre veio com essa natureza de ter a tendência de ir para o lado ruim. Sempre quer ir para o lado do mal. Quando temos escolhas, de escolher um The Bible. Estou fazendo propaganda que eu gosto muito de assistir, sei lá quantas vezes. É muito bom, gente. E a gente tem escolhas o tempo inteiro. E o que me chama a atenção nessa história é que o coração do homem, ele sempre tem se inclinado para a maldade. Eu falei isso aqui um pouquinho hoje de manhã na oração. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa história é que, algo que Deus falou comigo,
que por causa do pecado, da desobediência, Adão e Eva foram expulsos da presença do Senhor. Você já viu um pai e uma mãe, quando fala assim para o filho, ó filho, ó, vai lá pro quarto, vai lá com seus amiguinhos brincar, ó, tem brinquedo tal, tem um monte de brinquedo lá. Só que tem um brinquedo que tá pendurado lá, assim, aí o pai vai e mostra. Esse brinquedo você não pode brincar, tá bom? Porque esse brinquedo de vidro, ele é mais para enfeitar o seu quarto, então não toca, porque se você tocar, você vai se machucar. O pai sai, vira, dá as costas e vai embora. Daí o que o filho faz? Brinca com tudo, mas também quer brincar com aquele que não podia brincar. E daí ele vai, cai, machuca, quebra, se corta, se arrebenta todo, se lasca todo. Pai, eu brinquei com o brinquedo que o senhor falou que não era para brincar. Aí o que o pai dele faz? Ah, é? Muito bom. Castigo, vai pro cantinho da disciplina. O pai fez o que com essa criança? Ele tirou a criança da presença dele. Porque ele desobedeceu ao seu pai. Algum pai já fez isso aqui um dia com seu filho? Eu faço quase sempre com a minha. Porque a desobediência, ela foi implantada no coração do homem. E o castigo da desobediência é a morte, é a separação de Deus. A desobediência, ela traz muitos problemas na vida. Porque se Deus estabeleceu um mandamento, se Ele colocou algo ali pra gente, é para nos proteger. Se o pai dessa criança virou para ele e falou, olha filho, não mexa nesse brinquedo, é porque era para proteger o seu filho. Não era para simplesmente, eu não quero que você brinque, pronto, acabou, porque eu não quero. Não. Toda vez que a gente for ver na palavra um mandamento, alguma situação a qual você não pode fazer, algum tipo de instrução, é o Senhor querendo nos proteger. O tempo inteiro o Senhor está querendo nos proteger. Adão e Eva, eles tiveram que sair da presença do Senhor. A palavra de Deus fala que eles foram expulsos da presença. Aí, de repente, você pode pensar assim, Kelly, mas foi Deus que expulsou eles da presença. Tá bom, mas se eles não tivessem pecado, Deus ia precisar de expulsar eles da presença? Não. Então, a decisão de permanecermos na presença do Senhor é nossa ou é de Deus? É nossa ou é de Deus? Já, gente, que absurdo. Estão comendo meu tempo lá, gente. Deixa eu correr aqui. Então, nós temos a responsabilidade. Nós, como seres humanos, como eu falei, temos sempre a tendência a fazer o que é mal. A gente nunca consegue reconhecer aquilo que a gente faz. Temos a natureza de culpar o outro. Podemos ver o exemplo de Adão e Eva novamente. Não, Deus, porque a mulher que tu me deste, a Eva. Não, porque a serpente. Mas ninguém teve a cara de chegar e falar, não, Deus, eu comi porque eu quis. Ninguém me obrigou a comer nada. Me ofereceram. E quantas vezes na sua vida você é cercado por situações a qual você te oferece todos os dias, sempre, alguma situação. Tem uma música do Thales Roberto que eu gosto muito, antiga até, que ela fala, todo dia o pecado vem. Quem conhece a música? Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia as propostas vêm e mas eu escolho ser amigo de Deus. Essa música, ela me inspira. Porque todos os dias nós temos escolhas. E a palavra que eu quero trazer para você nessa noite, ela tem 3 finalidades. Diga 3. Fale reflexão, arrependimento, transformação. Fale de novo. Reflexão, arrependimento e transformação. E o segundo pecado aqui, que o Senhor tem falado muito comigo, porque eu vejo que está em alta aí no mercado agora. Já viu? O pecado está em alta no mercado? Tem isso aí também. Alguém aqui já ouviu falar em maledicência? Alguém lê Bíblia? Maledicência? Gente, participe em nome de Jesus. Maledicência. Significado, qualidade de quem é maldizente. Ação ou hábito de falar mal dos outros. Difamação. Que coisa feia. Fala pro teu irmão aí, que coisa feia.
Fala pro outro, que coisa feia. Sabe o que me chamou a atenção? Fui lá no dicionário buscar, né? Olha só. Ação ou hábito de falar mal dos outros. É um hábito. Será que você tem isso aqui na sua vida? A maledicência? Será que você tem o hábito de falar mal dos outros? Já viu aquele irmão que tudo fala mal? Nada tá bom. A cadeira tá ruim, o chão feio, não sei o quê, a igreja de tenda e não sei o quê, a água tá ruim, o banheiro tá fedendo. Meu pai é chato, minha mãe é insuportável. Uma vez chegou uma discípula falando, minha mãe é histérica. Eu falei, tua mãe é o quê? Histérica. Eu falei assim, filha, tu fecha essa tua matraca que você não sabe o que você está falando. Porque para você falar que sua mãe é histérica, é porque alguma coisa você fez para ela ficar histérica. Não é verdade? Fala aí, mãe. Não é porque eu sou mãe, estou puxando sardinha, não. E as que não são ainda, vai aprendendo. Sabe por que a mãe às vezes é histérica? Porque ela fala fala duas. Fala aí, mãe. Fala 3. Fala 4. Aí no 5º, a mãe tá assim, filho da mãe, vai fazer o que eu te mandei. Minha mãe é histérica. Essa cara de pau. Nossa, eu fiquei revoltada quando essa menina veio falar isso comigo. Não sei nem se ela tá aqui também. Ela já sabe que eu tô falando dela. Então, assim, gente... igreja, não faz eu ficar imitando o pastor, gente. Então, assim, a maledicência, ela tá implantada nos nossos corações. Falamos mal de tudo, gente. Porque o pastor... porque a pastora. Porque a minha liderança, olha, vou te falar um negócio, Deus podia me dar o melhor. Cada um tem o líder que merece. Já vai por aí. Cada um tem a vida que merece. Fala mal de tudo, de todos. Não consegue segurar a língua. Quando morrer, vai ter que ter 2 caixão. Olha o prejuízo. É um para o corpo e o outro para a língua, porque a língua é maior que a boca. Não cabe dentro da boca. Então, ô povo miserento, fala mal de tudo. O que Paulo falava, né? Miserável homem que sou. Não porque ele falava mal do irmão, mas no contexto geral, nós somos miseráveis. E será que esse pecado aqui, ele está habitando dentro de você? Alguém tem a versão King James aí? Que eu acabei esquecendo a minha. Alguém tem? Celular? Não? Coco tá aí? Abre para mim rapidinho Salmo 15:3. É bom essas coisas acontecer, que aí a igreja participa. Salmo 15:3, rapidinho. Lê aí pra gente. Aí eu repito aqui. Deu para ouvir? Amém? Não preciso falar mais nada, né? Gente, isso aqui é muito feio. Não é porque somos cristãos, não. Isso aqui é conduta, é do ser humano. Precisamos parar com isso. Isso aqui tem nos afastado do Senhor. Você já viu uma criança falando mal da outra? Tendo hábito, como diz aqui no dicionário, o hábito de falar mal dos outros. Eu já vi as crianças falando mal uma da outra, mas assim, vem a Laurinha e a Rafinha aqui, todo final de culto. Mãe, me dá dinheiro para comprar salgadinho. Aí eu vou lá, boba, né, dou. Ela vai lá, compra. Aí fica uma catando um negócio da outra. Aí a Laurinha vem aqui, mãe, porque a Rafinha comeu todo o negócio, você quer? A Rafinha, não, tia, mas ela me deu, não sei o que, você quer lá. Tá, você se entende aí, tá? Estão se amando de novo. Mas em nenhum momento a Laura chega em casa e fica, mãe, porque a Rafinha, vou te falar um negócio, aquela menina, meu Deus. Não faz, gente. E eu estou dando exemplo da minha filha e da amiguinha dela, mas isso com qualquer outra criança. Alguém aqui já viu uma criança fazendo isso? Falando mal da outra? Com o hábito de falar mal. E nós que somos adultos, temos a cara de pau de falar mal até do pastor. Falamos mal de tudo. Maledicência é pecado, irmão. E isso te afasta do Senhor, isso nos afasta do Senhor. Esse tempo eu fiquei sabendo que uma pessoa veio falar mal, falou mal que eu só estou pregando minha vida na célula. Eu falei, eu estou pregando minha vida na célula? Se eu tenho um testemunho de vida para contar, glória a Deus. Agora, se ela não tem que buscar mais a presença do Senhor. Porque não é que eu fico contando, a gente conta baseado na palavra, a gente traz um testemunho de vida, mediante aquela palavra que está sendo colocada. Agora, até isso a pessoa fala mal, gente. A gente não tem mais o que falar mal, caça coisa para falar mal. Vamos parar com isso? Amém? Vamos parar de ser maledicente?
Terceira aqui que eu coloquei, que está bem alta também, sempre esteve. A falta de perdão. Falta de perdão, gente. Ó, eu até falei aqui hoje de manhã, gente, vou trazer uma palavra simples. De repente, você já está cansado de ouvir. De repente, você já está cansado de ouvir. Só que se o Senhor está querendo que a gente continue falando, é porque o negócio não está acontecendo. Se a gente tem que ficar sempre ministrando, perdão, 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 é porque tem gente que não consegue perdoar ainda. Eu vi nos stories de alguém aí, 70 vezes 7, acho que foi da Raquel, se não me engano. Achei lindo aquilo. O que ela quis dizer com aquilo ali? 70 vezes 7. Alguém sabe me dizer? Oi? Quê? Perdoar sempre. Perdoar sempre. O perdão, a palavra de Deus diz, em Mateus 6:12, vem lá a oração, né? Do Pai Nosso, um modelo, né, que Jesus nos deixou. E lá no versículo 12, ele fala, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, calma aí, se é para Deus me perdoar da forma que eu perdoo o Paulo, e eu não consigo perdoar o Paulo, então isso significa que Deus não vai me perdoar. Então, hoje, a questão da falta de perdão tá... Ah, não, porque aquela pessoa insuportável que ela fez para mim não tem perdão, é porque é isso, aquilo outro. Beleza, continuou com a tua amargura, mas sabe o que vai acontecer? Não adianta orar, não, filho. Não adianta pedir perdão para o Senhor, porque tua oração está sendo interrompida, Ele não está te perdoando. Então, até isso, eu estava assistindo um programa no Netflix, não é série, não é nada não, nem sei o que é aquilo também. É tipo um documentário, sabe? E daí uma menina estava falando um testemunho dela, não é nada cristão, não é nada voltado para a igreja, nem nada das coisas de Deus, mas ela estava contando um pouco da história dela. E aquilo mexeu muito comigo, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, que eu não sei se tem crianças aqui, são coisas fortes que ela falou. Mas, no resumo, ela contou que ela nasceu numa comunidade onde o estilo de vida deles era... O nome da comunidade olha só o nome da comunidade, gente. Era... Amados por Jesus, alguma coisa assim, alguma coisa de amor por Jesus. E aí, só que não tinha nada a ver com o cristianismo, nada disso, era o nome da tribo lá. E a prática deles de vida, de amor, a transmissão de amor deles, não tem criança, né? Posso falar, era o sexo, desde a infância. A pessoa tinha que praticar o tempo inteiro, ela tinha que usar a pessoa e deixar a pessoa usar ela, porque essa era a prática de amor dentro dessa tribo. E eu achei aquilo um absurdo. A menina contava aquilo chorando, porque ela começou a lembrar da infância dela, né? Começou a lembrar que ela cresceu daquela forma e quando ela atingiu a maioridade, ela decidiu sair dessa comunidade, dessa tribo onde ela foi criada. E ela falou, eu não quero isso para mim, porque eu acho que o amor de Deus não é isso. Eu passei a minha vida inteira sendo abusada, uma coisa nojenta. E ela falava de uma forma assim tão forte, que eu até cheguei a me emocionar. Eu falei, gente, que situação. Foi uma coisa assim tão forte que ela estava falando. E no final de tudo ela falou assim, só que eu decidi perdoar essas pessoas. Eu decidi perdoar porque não ia adiantar eu ficar levando isso para o resto da minha vida. E a decisão que eu tomei foi de ajudar outras pessoas. E daí entrou uma outra moça, né, na conversa, e a moça falou assim para ela, olha, eu vou falar a verdade para você, o que eu senti agora. Eu não fico nem admirada com o que você passou, porque eu já escutei muitas coisas. E eu não fico tão assim, isso não seja um motivo de eu ficar espantada. Mas o que eu fico mais admirada com essa sua história é que você teve a capacidade de perdoar. Enquanto hoje as pessoas fazem tanto mal umas para as outras, aonde a gente quer se fechar e a gente não quer ajudar ninguém. Porque as pessoas fazem tanto mal para a gente, por que eu tenho que ir lá ajudar? Por que eu tenho que ir lá e perdoar? O tempo inteiro as pessoas dão na cara da gente, bate na gente, dá facada na gente, fala mal da gente. E a gente ainda tem que ter essa coragem de perdoar. Ela falou, o que me admira em você é a sua capacidade de perdoar. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus. E a mulher nem cristã era, gente. Pelo contexto ali da conversa, eu acredito que não seja cristã. E eu falei, meu Deus, se o mundo sabe perdoar dessa forma, por que nós que estamos na casa do Senhor, que fazemos a
tua obra, que trabalhamos para o Senhor, temos essa dificuldade, Senhor. Destrava isso, às vezes parece ser um assunto tão batido, perdão, perdão. O irmão vem com a camisa que eu mesmo tenho, 70 vezes 7, não sei o que, tal, mas é algo tão batido, mas será que a gente tem praticado? Será que a gente tem perdoado? Eu não sei o que cada um aqui passou. Eu não sei quem, de repente você já foi traído, já te difamaram, já falaram mal de você. E são coisas que ao decorrer da vida vai machucando tanto a gente que a gente não quer perdoar. A gente não quer, a gente tem a tendência a, não, sai daqui. Eu não quero assunto com essa pessoa, ela lá, eu cá, e acabou. E eu volto, né, mais uma vez a lembrar das crianças. Quando uma criança briga com a outra, é muito interessante, né, porque uma criança briga com a outra, ela vem, mãe, pai, tia, fulano fez isso comigo, então vem cá, vamos conversar, e a gente faz as crianças se entenderem ali, e no mesmo momento eles se abraçam, saem e continuam brincando como se nada tivesse acontecido. Isso é a pureza da criança. Isso é a essência da pureza que Deus implantou dentro de nós, mas que foi perdido por causa do pecado do homem. E todo tempo, a todo momento, como eu disse anteriormente, nós temos escolhas. Nós temos escolha de perdoar ou não perdoar. Se escolhemos não perdoar, sabemos que Deus também não nos perdoa. Eu não sei qual área da sua vida você já foi ferido. Esses tempos atrás eu me recordei de uma situação, né? A gente que cuida de vidas, que está ali, a gente leva tanta surra, né? É tão gostoso, é tão prazeroso. Às vezes eu fico até refletindo em casa, eu falo, nossa, eu acho que eu não deveria ter compartilhado isso com tal pessoa, com tal discípulo, porque são tantas coisas que vão acontecendo boas e ruins que a gente acaba compartilhando, só que aí veio aquele peso, né? Meu Deus, será que eu contaminei algum discípulo? Porque se eu ficar falando tanto dos problemas, tanto daquilo que a gente sente devido àquela pessoa que saiu e tudo mais, a pessoa vai pensar assim, ela se frustra tanto, então eu também não vou querer cuidar de vidas. E daí eu fico me confrontando em casa, assim. Só que, gente, dependente se é trabalhoso ou não, se dá trabalho, se é ruim ou se é bom. Uma coisa que eu falo para vocês, cuidar de vida é a melhor coisa que o Senhor fez, preparou para a gente. Esse é o original. Eu falei para o Romerson antes dele ir para a Colômbia, eu falei, essa convenção ela é profética, mais do que todas. Ali, por quê? Voltando ao original. Governo dos 12, você está indo para a fonte do G12. O que é o G12, gente? Acabei de falar, é o governo dos 12. É o governo que Jesus estabeleceu, Jesus trabalhou, esse é o original. Só que eu não quero pregar aqui métodos de crescimento nem nada. Mas o que eu quero mostrar para a igreja é que nós estamos vivendo um tempo profético. O governo mudou. Lembra falando da maledicência, né? O povo fala mal. Não sei quem mudou, o povo fala mal. O Papa mudou, fala mal. A liderança mudou, fala mal. Alguém te feriu, não consegue perdoar. A gente tem vivido um tempo profético, mas ao mesmo tempo é um tempo que se a gente... Ó, redundância, né? Mas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo... Nós precisamos entender que algo sobrenatural o Senhor vai fazer, Ele está fazendo. Porque as coisas não estão acontecendo da forma que estão acontecendo por acaso. O Senhor não está estabelecendo algo novo, algo diferente por acaso. O Senhor não tirou um povo corrupto e colocou um povo tranquilo, de paz, em nome de Jesus vai permanecer à toa. Há um propósito para tudo o que está acontecendo. E se você, de repente, foi ferido, há um propósito. Voltando ao que eu estava falando, a gente que cuida de vidas, né? A gente acaba levando muitos tapas, né? A gente leva uns tapinhos aqui, leva uns tapas lá, leva uma facada ali, outra facada lá. E aquilo vai ferindo a gente. Se a gente falar, a gente que cuida de vida aqui, falar que não fere... Nossa, eu quero ter esse coração aí que você tem de ficar 100% blindado, porque eu não consigo. Antigamente eu até brincava com o Romerson. Eu falei, nossa, Romerson, estou me sentindo... Gente, desculpa a expressão, tá? Não fique achando nada aqui no altar, porque a gente cuida de jovens, a gente acaba tendo uma linguagem mais jovem, né? E aí eu falava assim pro meu marido, Romerson, já viu aquele povo que leva chifre?
famoso chifrudo, o corno, que fica lá chorando as mágoas. Eu fico assim, cara, quando alguém sai, quando alguém fica mal, sabe? Eu fico tão mal que eu fico chorosa, eu fico, Holmes Kelly, para com isso. O pastor fica, filha, para com isso. E daí chegou um tempo na minha vida que eu falei assim, Senhor, eu nunca mais vou chorar por ninguém que sai. Eu vou chorar por quem volta. Quem sai não merece uma gota de lágrima. Não merece. Mas eu vou sim me alegrar com a volta de cada um. Eu vou sim chorar lágrimas de alegria por cada um que volta. Só que nisso aí a gente vai ficando muito ferido. E algum tempo atrás, uma pessoa, né, me feriu demais mesmo. E eu cheguei a um ponto de, sabe, acabei discutindo com essa pessoa. Não tenho vergonha de falar isso aqui no altar, porque eu já conversei com essa pessoa. A gente se entendeu, pedi perdão, me humilhei de verdade para ela. Né, porque foram tantas coisas, tanta difamação, tanta situação, que eu não aguentei ficar calada. Eu acabei chegando nessa pessoa e, sabe, joguei tudo. E aquele momento o Senhor me mostrou que aquele coração não era um coração de uma pastora, que eu precisava fazer meu caminho de volta. E no mesmo dia eu resolvi essa situação. Ela recebeu meu perdão, eu também perdoei ela. E depois de um tempo eu me deparei com essa pessoa. E daí, quando eu vi essa pessoa, eu dei um abraço nela. Mas um abraço que eu fiquei assim, meu Deus, como que eu consegui? Aí depois eu parei para pensar, né? Como que eu consegui dar esse abraço nessa pessoa? Depois de tudo. E eu estava com tanta paz, igreja, no meu coração, mas tanta paz, que naquele momento o Senhor falou comigo. Tá vendo? Você tem tantas coisas ruins dentro de você, não é verdade? Todos nós temos muitas coisas ruins dentro de nós. Mas de todas essas coisas ruins, eu tirei algo bom, especial dentro de você. A facilidade em perdoar. E eu já tinha observado isso na minha vida há um tempo, né? Que às vezes eu até conversava muito com uma discípula minha, acho que ela está até lá nas crianças agora. E eu falava para ela, cara, que bobeira. Quando ela vinha falar alguma coisa de perdão comigo, eu falava, cara, é tão simples, perdoa, tá? A gente conversava assim, ai, não é simples, não sei o que. Eu falei, é. E aí eu fui analisando, eu vi que aquilo ali estava, o Senhor já tinha implantado dentro do meu coração. Por mais que eu ficasse triste, chateada, eu vi que aquele coração do Senhor já tinha sido implantado com relação ao perdão. E aquilo alegrou muito o meu coração. Eu fiquei muito assim maravilhada, porque eu tinha todos os motivos de não querer receber aquela pessoa, de não querer colocá-la dentro da minha casa, depois de tudo que essa pessoa falou, fez, sabe? E eu tinha todo o direito como humana de não querer. Só que foi completamente diferente. Foi como se nada tivesse acontecido, e aquilo alegrou muito meu coração, porque eu entendi que esse é o verdadeiro perdão. E eu não sei qual a área que cada um tem uma história, cada um tem uma situação, já teve uma ferida, e o Senhor, Ele quer que você limpe por completo teu coração. Ele quer te deixar completamente sarado. A criança, ela tem essa pureza. Ela tem essa facilidade. Nós não temos a capacidade que uma criança tem de perdoar. E nessa noite eu te convido a, de fato, falar para o Senhor, Senhor, entra nessa área. Mexe, Senhor, mas mexe com vontade. Eu falei, se eu não me engano, de manhã aqui na oração ou na célula, não me recordo, eu falei que esse é um ano onde o Senhor, Ele não vai ficar passando a mão na nossa cabeça não, igreja. Esse é o ano voltando ao original. E vocês acham que para voltar ao original é passar a mão na cabeça do povo? Voltar ao original é tapa mesmo. É chibatada mesmo. O Senhor vai pegar a gente de jeito, mas vai pegar com vontade. Porque a gente só endireita o nosso caminho. É igual a ovelha, né? A ovelha vai lá, tal, aí o pastor tem que vir e dar uma batidinha para que ele endireite o seu caminho. E esse é o ano que o Senhor vai pegar a gente com vontade. Mas é com vontade mesmo. E eu te convido a analisar a sua vida. Qual a área que você tem tido mais debilidade? Será que você é uma pessoa desobediente? Se o líder fala com você assim, quem sabe na minha vida sou eu. Será que você é uma pessoa maledicente? Tudo fala mal do Papa. Que não tem nada a ver com a tua vida, não sabe nem que você existe. Fala mal de tudo. Será que você é uma pessoa rancorosa, guarda... eu não perdoo nunca, sei lá, sentar desse lado da igreja ou sendo do outro. Ou melhor, vou mudar de igreja.
Será que você é desse tipo de pessoa? O que fez você perder a essência? O que fez você perder o primeiro amor? O que fez você perder completamente essa inocência, essa pureza que o Senhor implantou nos nossos corações? Será que foi o trauma? Será que foi a traição? Será que foi o pecado? Será que foi os pecados sexuais? Eu não sei, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma área. Será que foi as más conversações? Será que foi a rodinha dos amigos? Salmo 1 é um salmo que eu amo muito. O que ele fala ali em Salmo 1? Que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores em outras versões. É tanta versão, né? A gente fica meio... Será que você está sendo bem-aventurado? Ou você tem sentado mais na rodinha dos zombadores do que na rodinha de pessoas de Deus? Olha, meu irmão, período da minha vida, para quem não sabe, eu nasci na igreja. Nasci na igreja, né, como o famoso berço evangélico, né? Nasci na igreja, recebi uma promessa aos 9 anos de idade, não vou ficar falando disso aqui hoje. E ao decorrer da minha vida, sempre fui uma pessoa muito ativa, desde criança. Sempre fui muito ativa, dançava, fazia teatro, cantava com as criancinhas lá na frente, que eu era daquelas igrejas bem tradicional, que eu amo muito. E eu estava ali, sempre fui ativa. Aí cheguei à minha pré-adolescência, estava ali fazendo, sempre fui muito ativa na igreja, sempre fui de ter muito compromisso. E daí chegou um período da minha adolescência, assim, indo para a juventude, que o pastor me colocou para cuidar dos jovens. Engraçado, né? Lá atrás, já cuidar de jovens. Você vê, quando Deus te chama, não tem para onde escapar, né? E daí eu cuidei um período dos jovens ali da igreja, só que eu comecei a andar com muitas pessoas, entrei no ensino médio e tal, comecei a andar com muitas pessoas que acabou me levando para outros caminhos, né? E não foi por causa dessas pessoas que eu saí, né? A gente já tem um mau desejo, né? Porque nós somos tentados, seduzidos e arrastados pelo nosso próprio mau desejo. Então aquilo já está implantado, já estava implantado dentro de mim. E eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Nessa época eu já estava namorando com o Romerson, ele também sempre foi de igreja. Eu era da Batista, renovada, e ele era da Assembleia. E daí ficava um na igreja do outro, assim, ó. Um culto eu ia na minha, outro... nada a ver. Essa época eu já estava completamente, já estava afastando já dos caminhos do Senhor. E daí a gente já estava bastante tempo já namorando e tal, a gente começou a fazer planos para casar e tal. Aí ele se formou na ESA, casamos, viemos para Lorena por causa do trabalho dele. E daí, quando eu achei que eu ia viver a parte mais maravilhosa da minha vida, que a minha alegria estava completa, nossa, eu casei, estou realizada com um homem, né, com a paixão da minha adolescência, da minha juventude, que eu e o Holmes tem uma história, viu? O negócio é longo. E eu falei, nossa, estou realizada. Só que não. Quando eu casei e vim para cá, depois de 1 mês e meio, mais ou menos, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal mesmo. Eu caí numa depressão que acho que quase ninguém aqui sabe, só os mais chegados. Eu fiquei muito mal. Eu passei por uma fase na minha vida, no início do casamento, quando era para ser tudo um mar de rosas. Eu fiquei muito mal. E daí quando o Romerson virava para mim, como dizem no quartel, né, lobinho, vivia no campo, vivia tirando serviço, eu já entrava em desespero, eu já começava a chorar, porque eu não queria ficar sozinha para mim era um tormento, eu já ficava pensando um monte de coisa, eu não vou aguentar, eu só chorava, aquela angústia tomava conta de mim, e eu vivia dessa forma, e daí nós estávamos afastados. Voltando, detalhe, casei sem Jesus, detalhe aí, para você entender melhor a história. E daí eu fui... todo final de semana a gente arrumava alguma coisa para fazer, para tentar preencher aquele vazio. Aquela angústia era tão forte, ela impregnava dentro de mim que não tinha motivo. Não tinha motivo. E eu ficava mal, e a gente, na tentativa de preencher aquilo, a gente saía, ia para um monte de lugar aí, Santa Fé, não sei o quê. Enfim,
para tentar. E eu chegava em casa, eu continuava chorando. Ele, cara, mas você estava feliz, você estava alegre. Eu falei, mas eu não aguento mais ficar assim. Não é essa a vida que Deus tem para mim. E eu sempre tive essa linguagem crentez, né? Porque eu nasci na igreja. E eu falava para ele, não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. Olha aqui, a gente ficou lá, tudo cheio de coisa errada, a gente está aqui hoje. E eu ficava muito mal, e a gente visitava um monte de igreja, e nenhuma igreja eu me enquadrava, me encaixava. Até cheguei a me reconciliar em algumas aí, mas não rolava. E eu passei um período tão difícil na minha vida, que o Romeu falava assim, vai pro Rio. Fica lá com a sua mãe, fica com o seu pai, porque isso aí deve ser saudade. E eu ia, pegava o ônibus, na época não tinha carro, eu ia para o Rio, ficava lá, mas não passava. O negócio estava tão forte que eu não conseguia. Eu sempre fui uma pessoa que conseguia disfarçar muito bem aquilo que eu estava sentindo. Se eu não vigiar até hoje, eu consigo fazer isso. Eu posso estar mal, mas você vai ver eu sorrindo. E eu não faço de maldade porque eu quero ser hipócrita, nada disso. Sei lá, isso sempre esteve em mim. E eu conseguia, na frente das pessoas, mostrar que eu estava muito bem. Né? Tanto que muitas pessoas que iam lá em casa, eu frequentava, alguns amigos do Romerson, ninguém sabia. Só tinha um colega dele que sabia e conversava muito comigo. Né? Só conversa varada, porque era mundano. Mas tentava ali, de uma certa forma, fazer alguma coisa para ajudar. E daí, nessas idas minhas para o Rio, a minha mãe e a minha sogra falou assim, isso aí é espírito maligno, vamos na igreja. Gente, eu nunca fui em tanta igreja, igual eu fui nessa época, mas me levavam tanto de igreja. Tem aquelas irmãs de oração forte, poderosa, que ora expulsa até os capetos que não existem. Me levavam nessas daí também. Cara, era assim, e eu vivia ali, e eu cheguei numa igreja lá, né, que expulsa todos os demônios, todo dia, toda hora, e eu fui. Eu falei, Senhor, eu quero cair para sair todos esses demônios, porque eu não aguento mais ficar assim. Hoje eu conto isso rindo, gente, mas na época, olha, era algo assim, foi a pior fase da minha vida. E eu falava mesmo, isso que eu estou falando para vocês é verdade, eu falava, Deus, tira, me faz cair, manifesta todos os demônios, porque eu não aguento mais ficar assim. E eu falava dessa forma com Deus, eu não caía, gente. Eu saía da igreja frustrada, porque eu não tinha caído, não tinha manifestado demônio nenhum. E eu ficava arrasada. E teve um dia que minha sogra me levou numa igreja, né, a qual eu cresci dentro dessa igreja, eu não era dessa igreja, eu cresci dentro dessa igreja, de uma maneira de dizer que eu tinha muitos amigos dessa igreja. E daí, ela me levou numa manhã nessa igreja e pediu para que o pastor daquela igreja pudesse fazer uma oração por mim, assim como tantos outros pastores já tinham orado por mim, tantas irmãs de oração já tinham orado por mim. Ela falou, não, vamos lá no pastor tal. E daí eu falei, vamos, né? Eu aceitava tudo, gente. Tava aceitando, eu só não aceitava ir para macumba porque isso aí nunca foi para mim mesmo, não. Mas assim, aceitava tudo, vamos embora. Aí ela me levou lá, conversou com o pastor, e ao término daquele culto ali do período da manhã, ele veio, só que ele não veio simplesmente chorou por mim. De todos que eu já tinha passado, ele conversou comigo. E ele começou a fazer várias perguntas para mim. Eu acho que ele estava fazendo uma sessão ali de psicologia, sei lá. E ele fez várias perguntas para mim, várias, desde músicas seculares. Por isso que eu falo, cuidado com o que você ouve, jovem. Cuidado, igreja, com o que você coloca dentro dessa casa para você ouvir. Tem muita influência. Tem muito peso. Eu já peguei discípulas que ficavam querendo se matar, de se cortar aí por causa de música. Cuidado. Só um alerta para você. Cuidado com o que você ouve. E daí ele me fez várias perguntas, desde música até o que eu assistia, tudo. E eu falava tudo para ele. Falei tudo. A gente conversou e no final ele falou assim, olha, Kelly, eu vou orar por você. Eu vou orar, mas eu vou te falar uma coisa, antes de eu orar. Isso aí só vai passar quando você decidir voltar para o Senhor. Isso aí não é doença emocional, problema emocional, isso aí não é nada disso. Isso aí é uma forma que o Espírito Santo arrumou de te resgatar, de te chamar de volta. Só que não é simplesmente para você voltar e ficar no banco. É para você voltar e fazer aquilo que Ele já te designou a fazer, há muito tempo atrás, e você sabe do que eu estou falando. E ali foi a primeira vez onde meus olhos se abriram de uma forma diferente. Daí eu voltei aqui para Lorena e eu falei, Holmes, vamos voltar para a igreja.
vamos voltar para a igreja, porque eu não aguento mais viver dessa forma. O pastor falou aquilo para mim, e eu acredito no que ele falou, porque eu sei, eu sinto dentro de mim que isso não é porque é mudança, porque eu larguei toda a minha família, vim para uma cidade que eu nem nunca tinha ouvido falar na minha vida, e eu estou sozinha, e aí estamos não é nada disso. Porque muitos psicólogos falam que alguns fundos de depressão é por causa de mudanças, né? Só que comigo não era nada daquilo, e eu sabia no fundo que não era. E daí, até que nós recebemos um convite para ir no jantar de casais. E nós fomos a esse jantar, ali eu conheci os pastores, né? Roberto Poblan, e não foi um jantar na igreja, foi em outro lugar. E daí eu comecei a ficar maravilhada com o amor, com a dedicação de cada um. E passado algum tempo assim, depois eu decidi ir num culto, porque até então eu não queria ir no culto. Eu decidi ir no culto e eu fui naquele culto. E quando eu cheguei naquela igrejinha, eu vou falar pra você, igreja. Eu sempre fui de uma igreja grande. Sempre fui de igreja grande. Eu tocava em orquestra, pra quem não sabe. Estudei música muito tempo da minha vida. Tocava o instrumento que o Rômulo toca, minha paixão. E sempre fui de igreja. Quando eu entrei naquela igrejinha e eu vi aquela igrejinha tão pequenininha, tinha nem 20 pessoas dentro da igreja. E aí aquele louvor, que só Jesus na terra para curar aquele louvor. Mas algo diferente tinha naquela igrejinha. Eu me recordo que tinha uma jovem. Aliás, ela era uma adolescente. Ela dançava naquele altar tão pequenininho. Mas ela dançava, ela não tinha técnica nenhuma. Mas ela dançava, parecia que era o próprio Espírito Santo dançando através da vida daquela menina. E ela tá aqui, ela sabe do que eu tô falando dela. Eu vi ela aqui. E aquela menina dançava de uma forma tão especial, e eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Eu passei em tanta igreja e eu nunca vi isso. E eu lembro que no final daquele culto, eu não sei se essa pessoa vai lembrar, mas eu fui recepcionada com uma pessoa com um abraço, que eu falo pra ela até hoje, você é a minha lorenense preferida. É a Catiane. A Catiane me envolveu, ela me abraçou de uma forma que há muito tempo eu não era abraçada. E ela me envolveu com tanto amor, com tanto carinho. Eu senti tanta presença de Deus naquela recepção que ela me deu, aquela hospitalidade. Eu comecei a ficar encantado. Não era mais com a estrutura que eu queria. E foi aonde Deus usou o meu marido para falar comigo. Você quer igreja grande? Você quer coisa fácil, né? Desse jeito ele falou para mim. Você não quer ajudar a construir algo? Você quer tudo fácil? Mas Deus não te chamou para o que é fácil, não. Ele te chamou para o que é difícil. Eu vou entrar nessa obra. Se você quiser, você vem comigo. Eu falei, eu tô contigo. E daí nós recebemos o convite para fazer um encontro com Deus. O pastor designou um casal de pastores abençoados para cuidar da nossa vida naquela época. O Messias, a Simone, fizeram estudo com a gente. Nos levaram para o encontro. A Simone, aquele barrigão do Isaac. E nos levaram para ter um encontro com o Senhor. E naquele momento, naqueles dias, eu fui tão impactada pela presença do Senhor. Mas tão impactada porque ali eu descobri quem eu era. Eu descobri o que o Senhor tinha para fazer na minha vida. E eu perdendo tanto tempo afastada do caminho do Senhor. E eu perdendo tanto tempo sabendo que o Senhor já tinha me chamado desde o ventre da minha mãe. Por isso que eu falo para você. Todos nós temos uma promessa. O Senhor, Ele usou uma depressão na minha vida para que eu pudesse me achegar de volta a Ele. Mas cada um tem uma história. Com cada um, o Senhor usa algo específico. De repente é uma traição, é um casamento destruído. De repente é uma morte, uma doença, é um filho preso, é um filho nas drogas, eu não sei. Um relacionamento conturbado. Uma vida financeira destruída. Com cada um, o Senhor usa uma situação para nos chamar mais perto dele. E eu saí daquele encontro, eu não vou dizer para você que eu fiquei 100% não. Não fiquei não. Se eu falar isso para você, eu vou estar mentindo. Eu tinha lá minhas recaídas. E eu lembro que passou, virou ano e eu falei para o Senhor,
eu quero te servir de verdade. Eu não quero ser uma crente meia boca que vem na igreja e volta para casa. Não quero. Nada contra quem vem na igreja e volta para casa. Mas eu sabia que eu não ia conseguir permanecer se eu fosse uma cristã de só ficar no banco e voltar para casa. Eu sabia que eu não ia conseguir permanecer. Porque eu já vinha de um histórico muito forte de ter compromisso na casa do Senhor. Eu já vim de um histórico muito forte de ter esse comportamento de trabalhar para o Senhor. E naquele momento o Senhor falou para mim e eu entendi. E eu falei, Romerson, eu não quero ficar na igreja à toa. Se for para me trabalhar aqui, fazer essa igrejinha virar o igrejão, vamos. E daí eu comecei por aquilo que tinha mais necessidade na igreja, que era o louvor. Sabe como é que era o louvor, gente? Era o CD tocando e a gente cantava por cima do CD. Olha a situação, eu nunca cantei na minha vida. Eu tocava em orquestra, não tinha nada a ver com voz. Mas o Senhor naquele momento falou, é aqui que eu te quero, minha filha. Se vira, aprende a cantar. E eu entrei naquele louvor, depois o André entrou na igreja e a gente ficava, André, toca esse violão, pelo amor de Deus. A gente precisa de você e tal. E o Romerson nunca tocou baixo na vida dele, foi lá, comprou um baixo lá, começou a pegar do nada no YouTube. Porque a gente precisava, a gente ansiava em ver a obra do Senhor crescer. E a gente sabe que o louvor é uma área muito atacada. Aonde precisa de pessoas que se dediquem de verdade. E ali a gente começou a trabalhar para o Senhor. Depois nós tivemos o convite de ser os vice-líderes dos jovens. E nós aceitamos, fomos também. Depois de um tempo, a antiga liderança acabou se afastando e nós assumimos então. E desde esse período que eu falei, Senhor, eu estou aqui. Faz a tua boa obra em mim, eu quero trabalhar para ti. Desde o momento, igreja, que eu falei isso para o Senhor, eu fui liberta. Eu nunca mais passei por nenhum período, porque eu resumi muito para vocês aqui, o nível era tão forte que nessa época eu morava lá no Industrial. E eu cheguei em um período que eu peguei a minha bicicleta e eu falei assim, eu vou descer aquela ladeira ali da rodoviária e o primeiro ônibus que vier é esse aí. Entenderam, né, o que eu quis dizer? Foi esse aí. E naquele dia o Senhor me livrou. Foi a mão de Deus que me tirou da frente daquele ônibus. E eu lembro que eu corri para a praça do quartel ali, chorava, mas eu chorava, liguei para o Romerson, ele foi me encontrar. E ele falava, aquele nome de Jesus, para com isso, eu não aguento mais te ver assim. Eu falei, mas eu não aguento mais sentir isso. Eu é que não aguento mais viver assim. Vamos dar um fim nisso. Só que o Senhor, Ele tinha um propósito na minha vida, assim como Ele tem na tua. Ele tem um propósito na sua vida e Ele usa essas situações para nos resgatar. E às vezes a gente pensa, eu estou no deserto, eu estou não sei o quê, eu estou na prova, eu não sei o quê, mas será que não é Deus te chamando para você tomar uma postura diante dEle? Será que não é Deus que está, vem, filho? Eu estou usando esse problema aí para você tomar jeito e trabalhar para mim. E me servir, e me amar, e me adorar de todo o coração. Olha, meu querido, eu costumo dizer para o pastor, eu não acredito que Deus traz pessoas na igreja simplesmente para ficar no banco. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todos aqueles que o Senhor chamou, porque são todos, nós é que escolhemos ser ou não, têm um propósito. Eu não sei qual é o dom que você tem, qual é o talento que você tem, mas o Senhor te chama. De repente você está aqui na igreja, de repente você está na célula, mas você está tão longe do amor do Senhor, você está tão longe da inocência, você está tão longe da pureza. E o Senhor na tua vida usa situações, Ele usa circunstância para te chamar. Para quê? Para ficar sentado? Para que ficar como um crente que não tem boca e não fala nada? Para ficar calado? Para ter um culto morno, feio? Deus não se agrada disso não, irmão. Deus se agrada do nosso compromisso com Ele. Kelly, mas eu não quero assumir o compromisso que eu não vou poder. Filho, quando você decide, Deus faz tudo. Eu lembro que na mesma época que eu comecei a trabalhar na obra do Senhor, eu comecei a trabalhar no emprego que era 12 por 36. E eu dava meus pulos, eu estava lá.
Eu me virava porque o Senhor faz. E eu não sei qual é a dificuldade, qual é a tribulação que cada um aqui de vocês possam estar passando. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor está te chamando de volta ao primeiro amor. Ele está te chamando de volta para ter um compromisso com Ele. Não para vir aqui ficar sentado fazendo nada. Não é isso. O que o Senhor quer é que você se entregue. Para de desculpa, irmão. Nossa, mas é tanta desculpa que eu recebo hoje mesmo no WhatsApp. Eu falei, Senhor, eu não quero nem ouvir essas mensagens. Eu não quero, porque eu estou cansada de crente sem compromisso. Eu não estou falando isso porque eu sou a bambambam, não. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de mim. Sou tão falha, tão pecadora. Mas uma coisa eu sei, eu me esforço para fazer. Eu quero fazer. E quando eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer, eu faço. E eu dou o meu melhor. E daí veio um monte de crente meia boca. Ah, não sei o que aconteceu. Ah, eu não sei quem... Vou viajar. Ah, não sei o que. Ah, para. É tanta desculpa, irmão. É tanta desculpinha, enquanto tem tanta gente precisando que você seja curado, restaurado, para que você possa lá e resgatar esse povo. E a gente fica perdendo tempo com nada. Fica sentado no banco aí, ó. Ai, a pregação não foi boa. A irmã só falou da vida dela. Meu irmão, toma uma posição. Toma uma postura. O Senhor não quer uma igreja cheia de multidão, não. Eu já preguei isso aqui no altar alguns anos atrás. Jesus tinha muitos seguidores. Multidão, ó, era o que mais tinha. Mas só queria pão, só queria água, só queria vinho, só queria isso, só queria cura. Vivia lá, ó, esperando mover das águas para ser curado. Será que você está assim? Esperando mover para ser curado? Será que você está esperando vir um pregador diferente aqui? Vir o César Castelhanos aqui? Para você levantar e... Ah, Senhor, eis-me aqui. Meu filho, Deus te chamou para você, ó, voltar à inocência. Ah, Kelly, mas é impossível, eu sou tão pecador. Se você clamar, colocar, ó, teu joelhinho no chão e lutar contra esse pecado que te assombra todos os dias, você consegue. Se você falar, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, tira esse pecado de mim. Você consegue. Porque eu consigo, todos nós conseguimos quando falamos, Senhor, eu quero. Todos nós conseguimos. Então para de dar desculpa. Jesus está voltando. E nós vivemos como se Jesus não fosse voltar. Ai, hoje, deixa eu ver, qual cor eu vou pintar minha unha. Ai, porque se eu não pintar minha unha, eu não vou no culto. Ai, eu não tenho roupa, Kelly. Eu não vou pra igreja porque eu não tenho roupa. Nossa, eu escutei tanto isso. Ai, Senhor, eu falo, Senhor, me ajuda que eu não aguento mais isso. Eu repito a roupa todo dia. Mas eu vou pra casa do Senhor. Eu tô aqui, ó, pregando com a unha sem fazer. Mas eu tô aqui pregando na casa do Senhor. Nada pode me impedir. O que Paulo falou? O que pode me separar do amor de Cristo? Será que é tribulação, é fome, é nudez, escassez? Ele fala tantas coisas e a conclusão que ele chega é: nada, diga nada, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu filho, se levanta, se coloca de pé agora e começa a falar para o Senhor: Senhor, eu não quero mais ser um crente meia boca, não. Eu não quero ser um crente cheio de problema, cheio de pecado, que todo dia fica ligando pro líder: líder, me ajuda porque eu matei meu marido, líder, me ajuda. Eu não estou falando que você não pode fazer isso, não. Você deve procurar ajuda. Mas o que o Senhor quer é que você tome uma vergonha na tua cara e se levante, se cure, se restaure, para você restaurar outras pessoas. Para de levar uma vida só de ficar dando trabalho, problema. E nunca toma uma posição diante do Senhor. Vive caindo. Ai, Kelly, eu caí de novo. Ai, pastor, eu caí de novo.
Meu filho, até quando você vai ficar caindo? A criança, ela não fica caindo o tempo inteiro, não. A criança, ela até erra. Ela tem os seus altos e baixos, ela desobedece. Ela tem os seus problemas com os amiguinhos. Mas automaticamente, ela muda o comportamento dela se ela tiver um bom instrutor. Um bom pai que coloca ele, no the way do Senhor. No caminho do Senhor. Coloque a mão no seu coração. E fale para o Senhor qual é a sua debilidade. O que tem te afastado do caminho do Senhor. O que tem, de repente, você está aqui essa noite. Você está na igreja. De repente, você está na célula. De repente, você é até um líder de célula. Mas o seu coração está tão longe da presença. Porque é tanta desobediência. Porque sabemos, nós aprendemos que a desobediência, ela nos tira da presença de Deus. É tanta desobediência, é tanto, líder, eu que sei da minha vida. Marido, você não manda em mim. Esposa, vai fazer porque eu estou mandando isso, aquilo, outro. É tanto mimimi, é tanto tititi. É tanta situação, é tantas circunstâncias que você vai ficando fraco. Vai se achando incapaz. Vai se esfriando, vai deixando que a inocência, que a pureza vai embora. Comece a falar para o Senhor. Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu sou tão pecador, Pai. Eu sou tão falho, Senhor, mas eu estou aqui, Senhor.